Ele falou para mim e para minha filha mesmo, esse senhor. Como foi que ele falou, Mir? Ele falou assim, como que é o meu caso? Como seria a menina falando, né? Meu pai e tia, ele bateu em mim e na minha mãe. E ele falou assim que ele batia de novo, ele ia ser preso, ele ia sair da prisão e ele ia bater de novo porque ele tinha direito, que a gente era propriedade dele. Isso pode? Boa noite, doutora. Oi, boa noite. Boa noite. Poder não pode, mas é bem comum, viu? Boa noite, dona Rose. Boa noite, Michele. Isso é toda hora você vê esse tipo de comportamento, né? E quando da implantação da Maria da Penha, lembra? A gente é de Suzano ali, quando a gente estava implantando de fato é uma salinha de atendimento, né? Era na época um puxadinho de Brasilite lá dentro da delegacia. Os próprios delegados debochavam da gente. Éramos na época 30 e poucas advogadas, todas trabalhando voluntário. Quando a gente fazia o plantão de atendimento, a gente fazia uma sacolinha, levava lá um salgado, umas bolachas, umas coisas para entregar, porque geralmente essa mulher ficava a noite inteira arrastando 2, 3 crianças, porque ela estava na rua, sem nada, às vezes um frio, aquelas crianças a noite inteira esperando abrir a sala para a gente fazer o atendimento. É uma situação terrível. E o marido, ele chega na delegacia já com essa postura, tá? Ele chega, inclusive, para intimidar, porque ele acha que a gente vai ficar com medo dele. Né? Então ele chega numa postura... Foi o que uma nós coisa autoritária, né, doutora? O que a gente tem ouviu, poder, domínio, né, pelaquela pessoa, né? Não dá a chance nem... Sei lá, é o filho e a esposa e a pessoa acha que pode fazer o que quer. Eu vou pra cadeia, mas eu volto de lá e eu te arrebento de novo. Ele falou bem assim. A gente viu vários casos assim mesmo. A gente teve um caso que a mulher saiu com as crianças sem nada e nós entramos com uma ação liminar para que ele devolvesse as roupas das crianças, que elas foram para um abrigo, né? Bem no início da implantação da Maria da Penha. Hoje já tem mais estrutura. E quando ele se viu obrigado, a polícia na porta, para ele entregar a roupa das crianças, sabe o que ele fez? Ele picotou a roupa e entregou a mala com a roupa toda picotada. Nossa. Meu Deus. Então, assim, isso é muito comum. E pior que isso, né? Isso já fazem... Meu filho era pequeno, isso já faz uns 20 anos que tem essa luta aqui, que a lei foi implementada, aproximadamente isso. Mas o pior é o seguinte, é quando você percebe que as autoridades, na época as autoridades não tinham interesse na aprovação da lei, porque o delegado também era violento, o advogado também enchia a mulher dele de pancada, né? E era piada na justiça, tá? Eu lembro que eu, adolescente, me formando, ainda estava trabalhando no Ministério Público, né? E tinha uma piada que rolava no Ministério Público que falava o seguinte, na época, uma coisa lógica, nossa, não quer dizer que as pessoas que estavam lá concordavam com isso, mas era muito comum a mulher ir toda machucada e na hora lá que instruir, né, que o marido ia realmente receber algum tipo de pena, ela defendia o marido, tá? Porque ela não tem para onde ir. Então, a necessidade de impor para a mulher hoje, de esclarecer as adolescentes, principalmente as meninas mais novas, que assim, se submete a isso, necessário, né? Você ter independência financeira, porque você não entrega, você entrega a alma na vida, a alma na mão de uma pessoa, sério. E não só a sua, como os seus filhos, porque você submete seus filhos a um tratamento desgraçado porque você não tem condições de sobreviver. É verdade. Né? E é uma coisa tão assim que o agressor, ele acha que ele tem direito. Ele pode fazer aquilo ali e depois ele age como se nada tivesse acontecido. Então é uma adolescente, ela falou isso pra gente, ela falou assim, mas depois o meu pai age como se nada tivesse acontecido, tia. E ele fala assim, eu bato e vou bater de novo em você e na tua mãe. E se eu for preso, quando eu sair de lá, vocês vão apanhar novamente. Mas não é assim, sabe, um tapa, não. É pancada mesmo, pancada mesmo. De deixar marcas. De deixar marca, de arrancar os cabelos, uma coisa assim que a gente ficava assim, olhando assim para meu Deus. Então é por isso que a gente fez a gente está fazendo essa live, que eu falei assim, na parte espiritual a gente pode ajudar. Mas assim, às vezes até a mãe mesmo fica com medo, não tem coragem de denunciar, a mulher fica com medo, porque realmente o agressor sempre ele vai fazer o quê? Ele vai intimidar, ele vai ameaçar.
E às vezes a mulher ela fica com medo, né? Então, como que ela tem que agir quando há esse caso, doutora? Primeira coisa é procurar uma delegacia da mulher, né? Uhum. São Paulo, quando você vai para os extremos do país, é mais difícil, mas São Paulo tem um monte, tá? Joga no Google, no celular, Delegacia da Mulher e vai, tá? O boletim de ocorrência hoje você faz online. Você busca lá no Google, boletim de ocorrência online, você faz o registro ali, tá? Na Delegacia da Mulher você vai ter um acolhimento, que elas acompanham, elas são preparadas psicologicamente para te orientar, para te mandar para os hospitais, no caso de agressão muito violenta, você vai para o Pérola Byton, no caso de estupro, porque é muito comum esse homem vitimizar a mulher, às vezes a filha, os filhos. É verdade. Né? Hoje já não tem nem... Quando vai para a questão da violência sexual, que também é um caso de violência, o pai ele subjuga tanto aquela família que ele acha que ele é dono daqueles corpos. Sim. Né? E assim, todo violento foi vítima de violência. Então, quando a gente vai fazer terapia de família, porque muitas famílias, se você tratar, resolve. Né? Você tem que penalizar, sim, mas tem alguns casos que, se você tratar, resolve, porque esse pai, ele também foi criado no ambiente violento e também foi vítima de violência. Né? E ele não então, conheceu, às vezes ele nem conheceu outro tratamento. Ele só conheceu a violência, né? Ele só conheceu soco, ele só conheceu xingo, agressões. Então é o que ele dá. Ele tá dando o que ele tem, né? E muitas das vezes é difícil compreender isso. Quando tá, não, é porque ele não presta, não. Muitas das vezes é igual a senhora falou. O agressor, ele se torna o que? Ele também foi um agredido, ele foi uma pessoa também que ele sofreu. Por isso ele está tratando desta forma. Mas quando, até chegar nessa situação, muitas das vezes a situação chega ao extremo de morte, como a gente tem visto. Aí não sei se a senhora viu essa semana, eu não sei bem explicar, porque eu vi a reportagem assim por cima, de uma mãe que estava com as crianças na porta de um colégio e o pai chegou e deu um tiro na mãe, matou a mãe na frente do filho. Então a gente tem visto muito isso. Tem crescido assim assustadoramente isso. Mas doutora, só uma pergunta. E a gente vê, tá, aconteceu esse caso com essa mãe. Aí a família chega e fala assim, mas ela tinha proteção, ele tinha que estar não sei quantos metros. Por que não se cumpre essa determinação? Porque o cara chega a ponto de... Se cumpre, mas a gente vê tantos casos na TV que mata, que morreu, a mãe tinha... O cara tinha que ficar 100 metros, mas não ficou, foi lá, matou. Destruiu uma família. E... É que não dá tempo de chamar, né, a polícia. De fato, assim, às vezes ele vai de forma sorrateira, ele vai mesmo para matar. Né? O que a justiça faz é o seguinte, na denúncia faz o afastamento daquele cidadão, né? E tem os telefones que a vítima pode ligar, mas às vezes não dá tempo da polícia chegar, porque assim, primeiro que são muitos casos, né? E quando o cara está realmente propício para aquilo, tá, fica muito mais difícil conter, né? Tem vários casos de famílias que a pessoa tem que mudar de lugar, tem que sair do emprego, tem que sumir com o filho, porque a violência chega num extremo que, assim, mesmo com as medidas protetivas, você não consegue evitar o mal pior, né? Por isso, né, a lei, ela tá aí, tá? Por exemplo, nós temos, desde que o mundo é mundo, matar é crime, né? Mas ainda temos muitos homicídios. Por quê? Porque tem coisas que mesmo com polícia, com poder, você não consegue evitar. E hoje está crescendo assim demais, é uma coisa assim que por qualquer coisa, né? Por qualquer coisa. Tá se matando assim por qualquer motivo, né? Mas sempre foi assim. É que na agora época das nossas mães, elas apanhavam caladas. É verdade. Tá? Hoje a gente joga na vitrine. Né? Eu me lembro que... E na literatura também eu gosto de ler, então a gente vai observando esses comportamentos, né? A moça se casava. Se ela fosse comentar esse tipo de coisa com a mãe, ou com uma vizinha, ou com uma amiga, ela era considerada futriqueira. Ela não queria manter o casamento. Então você... Né? Eu lembro quando a gente começou casos de advogadas. Olha que situação. Tem uma colega
participava conosco, era uma das advogadas envolvidas no caso. Quem tem esse tipo de solidariedade para fazer serviço gratuito nesse caso de violência, é porque já tem né, todas nós tínhamos aí uma história feia para contar. E ela se casou com 15 anos, né, sem citar nomes para não ficar ruim, né, ela se casou com 15 anos com um homossexual. Só que ele era do armário, ele não se assumia gay. Então o que ele fez? Ele pegou uma menina linda, era uma boneca a mulher, né? E podia não ser linda também, porque isso não faz a menor diferença, mas no caso dela era uma mulher muito bonita. E assim, ele batia nela porque tinha raiva dela, entendeu? O cara tinha um transtorno tão grave que ele, de fato, ele queria ser a mulher. Olha que situação complicada. Tanto que ela ficou muitos anos casada e nunca foi esposa. Ele nunca concretizou o ato sexual com ela como esposa. Só tinha aparência. Situação. E ela tentava, e ela tentava falar com a mãe, e a mãe falava, olha, você se respeita a sua casa. A mãe dela deixava ela falar. Ela nunca comentou isso com ninguém. Ela ficou anos numa situação dessa. Aí a pessoa ficou oprimida, até poder se separar e casar de novo e realmente consumar o casamento. Então, assim, são situações bárbaras, né? De abuso de filhos. Meu Deus do céu, você fica sabendo cada coisa que dá medo. E hoje, o que está acontecendo? Tem ventilador, a gente fica sabendo. Mas isso com certeza aconteceu nas casas, aconteceu com as suas ancestrais, com os seus parentes, e você não ficou sabendo, né? Ninguém falava muito disso. É verdade. Né? E quem era considerado normal, mas ele é o que leva... Ele é mas ele é o provedor, ele é o homem, né, da casa, né? É o mantenedor, né? E hoje nós temos a segunda figura do menino que nunca conheceu o homem. Porque como as relações estão muito frágeis, o que acontece? A figura do menino, do pai, ele não tem modelo. Ele foi criado por uma mãe que era solteira por algum motivo, ou porque o pai foi embora, por qualquer situação, e essa mulher trabalha feito uma condenada. Então ela deixava esse garoto na creche, ou com a avó, ou com uma vizinha, ou com alguém, né? As comunidades mais simples, a gente sabe que tem aquelas vizinhas que cuidam de 3, 4, 5 crianças. Sim, é verdade. Né? Sem estrutura nenhuma, né? Ganhando lá, sei lá, 100 reais de cada um. E ele não tem modelo. Ele faz aquilo porque era o que os namorados da mãe faziam. Um ia batia, outro ia abusava, outro ia xingar. Né? Então está numa sociedade sem modelos. Eu recebi hoje um relato de uma amiga que ela fala assim: boa tarde, Rose. Esse tema que você... Porque eu coloquei na lista de transmissão, então muitas delas, né? Aí ela falou assim: não fala meu nome, por favor, né? Ela falou: boa tarde, Rose. Eu falo que tive muito apoio da justiça, porque o médico que fui me deu um laudo das agressões que sofri, mas tive medo de chamar a polícia. Então, muitas têm sim, mas eu sempre falo para as minhas clientes, de fato eu sou uma advogada que trabalha a gente fala no varejo, né? Eu trabalho com a pessoa física, com a pessoa que realmente está sofrendo a violência, e que eu sempre oriento, né? E na igreja também, faz muitos anos que eu estou na igreja, e a gente ouve o tempo todo um monte de relatos. Dentro da igreja, o crente também agride. Né? O crente ele chora. Mas é o que ela falou aqui para mim, o esposo dela. Cara de santo, esse que batia, esse que agredia ela, era crente. Ela falou isso pra mim. Eu apanhei demais, só que eu não tive coragem de procurar a polícia. Ela teve medo. E às vezes tem cargo na igreja, às vezes, né? A gente conheceu em várias igrejas aí que passamos, né? Que eu mudei para alguns lugares, então você muda. Menina, é terrível o que acontece, né? E na igreja, às vezes eu acho que fica até pior, porque assim, fala que não pode separar. Agora que a igreja tá abrindo os olhos para não perder as crentinhas, porque a gente tava morrendo tudo lá de pancada, porque não separa, gente, como separa? O cara tá te batendo, ele vai te matar. Porque uma hora que ele der, a agressão ela é progressiva. Olha, eu te dou um empurrão agora, tá? Eu te dou uma cutucadinha, né? Porque você não se comportou bem, mulher. Você vai perdendo respeito por aquele ser humano, por aquela mulher, né? Eu já ouvi agressor dizer assim: olha, era didático, eu estava ensinando ela, estava educando, sabe? É verdade. Né? Educando com um pedaço de ferro na mão. Gente, é uma loucura. Então, assim,
tem que denunciar. E agressão não é violência não, porque a violência nunca começa no primeiro tapa ou no primeiro cutucão. A violência começa no desrespeito. É quando ele te manda calar a boca, é quando ele te xinga de palavrão. Agressão verbal, né, doutor? Ele desrespeita você como pessoa, a sua opinião não tem valor. Quando ele desrespeita você como profissional, quando ele desrespeita o seu dinheiro. Isso é muito comum. Tem quanta mulher que você conhece que ela sustenta o cara. Né? Por quê? Porque ela deixa de ser esposa e vira uma casa de aluguel, é uma fonte de renda. Né? O dinheiro dela não tem valor. O dinheiro dela ele usa para beber, ele usa para sair com outras mulheres, ele usa para sair com amigos. Isso também é violência, passiva inclusive de denúncia. É verdade. Tá? E tem um crime novo ainda, estelionato emocional. O que é estelionato emocional? Geralmente conhece em redes sociais. Você conhece o cara, conversa, aquilo vicia. A rede social é um tipo de vício, porque você está carente. E na rede social tudo é lindo, todo mundo é rico, todo mundo é bonito. A pessoa manda uma foto que nem existe, né? Mas nesse caso, doutora... Manda foto de quando você tinha 15 anos, né? Nesse caso que eu falei com a senhora, que ela foi no médico, ela tem o laudo da agressão, mas ela não tem coragem de prosseguir com aquele atendimento. Ela tem o laudo do médico, o médico deu o laudo para ela das agressões, mas ela tem medo de procurar a polícia por causa das ameaças do marido. Nesse caso, ela age como? Ela tem 6 meses para procurar. Depois de qualquer violência, inclusive verbal, você tem 6 meses para procurar. Você pode fazer pelo o boletim online, mas eu sempre oriento aí na delegacia da mulher, porque ela vai te dar uma super estrutura. Quem vai te atender é uma mulher, é uma delegada, e tem treinamento para isso. Todos os atendentes da delegacia são mulheres, especialistas em crimes de violência, então elas estão acostumadas. Esse padrão de comportamento, de ameaçar e tal, isso é padrão. A maioria, tem sim o marido que vai chegar a matar a mulher? Tem casos, infelizmente, não tem como a gente extirpar isso do mundo, porque isso é mais velho que andar para frente. Mas tem como você escapar dessa situação. E tem que denunciar, sim. Né? A maioria dos homens, quando eles sofrem o primeiro cerceamento, quando a polícia militar vai na casa e tira ele da casa, porque tira. Primeiro momento, você vai à delegacia, tá? E faz a denúncia. O que eles falam? Não volta para casa, vai para casa de um parente. Você fica ali 2, 3 dias. Depois, o que eles fazem? Com o mandado judicial, eles vão lá, vai com a viatura, convida o cidadão a se retirar, aguarda uns minutinhos para ele pegar a roupinha dele, levar a malinha dele embora e avisa, olha, você não pode chegar a tantos metros dessa casa, a tantos metros dessas pessoas. A maioria ali, ele já tem o choque de realidade, ali ele já para. Então, assim, não tem saída, tá? Então, é fazer a denúncia, sim, sempre, tá? Até porque, se você não fizer e ele realmente tiver com a índole má de fazer uma coisa mais grave, ele vai fazer e às vezes vai ficar impune porque você não denunciou, né? Tem marido que faz essa arte, às vezes, e tem uns que mandam fazer, né? A gente viu um caso há uns anos atrás, a menina era gerente da Caixa Econômica, o marido mandou matar. Ele não foi pessoalmente, né? Porque aí ele mandou fazer. Então, assim, tem que denunciar sim, não precisa nem esperar chegar a violência. Ela tem o laudo médico, é melhor, mas não precisa ter o laudo médico. A sua denúncia verbal já é o suficiente, tá? Para que as medidas protetivas sejam tomadas, já tem um afastamento, tá? E fazer urgente, porque a tendência da violência é ser progressiva, ela aumenta. É o primeiro empurrão, é o primeiro tapa, depois já não é um tapa, ele já não vai com a mão mais, ele já vai com um tipo de arma branca, e uma dessas ele mata você, mata um filho. E é o que a gente tem visto, né? Porque, pelo que eu entendi, ele não aceita que ela se separe ou que ela vá... Ela não entrou muito na questão, mas ela falou isso, né? Ela quer se separar, mas ele não aceita. Então, no caso, eu falei para ela bem assim, eu vou perguntar para a doutora, assista a live que eu vou perguntar para ela e ela vai te responder. Então,
Então, no caso mesmo, ela não precisa nem ter o laudo. Ela tem que ir realmente e só procurar, né, a delegacia da mulher e fazer a ocorrência. Faz ocorrência, e se ela não quiser ir na delegacia, em último caso ela ainda pode fazer online isso. Tá? Pode entrar aí no celular mesmo e fazer. Outra coisa, separação. Eu não aceito a separação. Olha, hoje a coisa tá tão simples, é difícil casar. Mas para separar, né, dependendo do juiz que pega, você não precisa nem ouvir outra parte. Ninguém é obrigado a ficar casado. Mas aí é que agora a senhora chegou no ponto que eu queria. Ninguém é obrigado a ficar casado. Mas o cidadão não aceita, né? O cara não aceita essa separação. Então ele vai atrás da mulher. Se ela arrumar um outro namorado, ele vai atrás dela. Eu vou atrás de você até no inferno. Se você for na casa da tua mãe, eu te caço, eu te mato. Então é isso que a gente está falando, dessas ameaças, né? E não tem como se ver livre dessas ameaças se você não tiver uma medida na qual você se esconda. Ou você, de alguma forma tem que ter uma proteção para isso. Tem que ser igual a Dona Isa. Tem, mas tem sim. Pode falar. Ela escreveu assim, eu falo que tinha que colocar um alarme nele. A Dona Isa. Se chegar perto, dispara. Olha, seria bom mesmo. Na prática, a maioria dessas situações, o cara ameaça, mas a primeira vez que ele vê a viatura na porta da casa dele, ele já vira uma florzinha, viu? Geralmente é uma viazinha muito brava com mulher. Tá? Se ele vê mesmo o pessoal na porta, ele arrega. Mas ela falou isso. Lógico, tem um maluco que vai lá, que vai chegar, mas a maioria é só late, viu? Na hora do vamos ver mesmo, o cara afrouxa. Não, mas ela falou isso. Ela falou isso, o agressor só é machão, só é machista, valentão com mulher. Porque quando chega um homem que se impõe pra ele, ele vira uma menina. Eu falei pra ela assim, meu Deus, olha o que você tá falando. Ela falou, não, eu estou falando isso aqui pra você. Mas jamais que ele vai ouvir eu falar isso, né? A maioria rega. A maioria é só papo furado. Tá? Na maioria, se você vê a hora que vê a delegacia lá mesmo, que vê a polícia na porta e tal, sai mansinho, sai fofucha. Isso aí a maioria conversa mole. E também, eu vou atrás de você no divórcio e tal. Até ele começa a namorar a mocinha da sala ao lado, lá da empresa que ele trabalha também, viu? Né? Porque né, daqui a pouco tá com ele, vem arrumar namorado, vai te dar sossego, menina. Você vai ter a oportunidade de acertar a sua vida, de completar seus estudos, seguir sua carreira, né? E assim, exclui, gente. Gente assim se exclui da vida, exclui da rede social, exclui de tudo. E se for também um pai violento, tem meios para você proteger a criança e tomar as atitudes que tem que tomar. O que não dá para fazer é o seguinte, a mulherada tem uma ou outra, também não é todo mundo, que elas estão usando esses benefícios de lei, tá, para fazer alienação parental, para afastar o pai dos filhos. E é um tiro no pé, porque ela faz isso às vezes de sacanagem, de maldade, né? Ou porque acha mesmo que o pai vai prejudicar o filho em alguma coisa. Não prejudica, porque ali pais e filhos, ainda mais quando cresce, a gente vê bastante. Não tem jeito, né? Aquele sangue tá lá, né? Na criancinha, que presta. Então, assim, o que você não pode... Se ele é um marido devagar, mas é um pai bom, é legal você deixar conviver, para o filho conhecer quem é meu pai. Para ele não criar uma imagem de um super-herói e depois te dar trabalho ainda na adolescência. Então, se é um pai, mantém. Mas se ele também coloca em risco a vida da criança e você tem prova disso, também a justiça vai querer proteger a criança. Tá? Isso que a senhora falou é muito importante. Muito importante. Muito importante mesmo. Porque a gente vê que a mulherada faz a saudade, né? Ela quer voltar, ela quer dar umas beijocas, ela esquece que tem a medida protetiva, aí volta... Não avisa o advogado, a gente vai lá fazer o divórcio, fica só você e o juiz lá, e ela nem aparece para dar satisfação. Então, assim, esse tipo de decisão tem que ser bem tomada, porque quando você começa, você vai, ameaça, faz, volta, vira bagunça, a sua vida vira uma bagunça, né? Então, se chegou nesse ponto crítico de agressão, não dá para ficar junto mais, gente.
Não tem muito o que reconciliar, é orar pelas almas e manter a distância, né, necessária por uma questão de risco de vida mesmo. E para fazer essa denúncia é a coisa mais simples do mundo. Divórcio, nossa, esses dias saiu uma jurisprudência aí que o juiz fez o divórcio em poucas horas, sabe? Entrou pro divórcio hoje mesmo já estava divorciada. Foi uma questão de horas. Então, difícil é para casar, porque casar tem que levar testemunha e tal, tem que marcar a data, agora para divorciar tá mais. Mas seria bom assim também, se como a senhora está falando, até mesmo para poder, não, se não quer mais, divorcia, não quero mais, cada um vai viver a sua vida, né? Cada um vai para o seu lado, mas só que a gente não tem visto isso acontecer, né? Agora, só um minuto. Doutora, boa noite a todos. Boa noite. Mas eu estava observando, eu cheguei quase agora, fui levar meu filho no aeroporto, mas eu estava ouvindo vocês falarem que esse macho aí que faz e acontece, parece que ele vira uma menina. Quando ele vê chegar as autoridades, ele vira menina, né? Aí também, caso a pessoa tenha dificuldade para chamar as autoridades, pode chamar o pastor divino, que eu acho que ele vai virar mais menina ainda. porque esse tema é muito importante, a gente tem que reprisar outras vezes, isso é muito importante, a orientação, principalmente da senhora, que é advogada, para abrir o entendimento das pessoas que fazem parte da nossa família, da nossa fé, queremos todo mundo feliz, mas essas medidas são necessárias que sejam tomadas. Na verdade, ali ela tem uma pessoa que não é o esposo, que não é o pai, que não é o provedor, que não é o protetor, mas é um criminoso. Está praticando crime, né? Da forma que tem agido, vem agindo. Então a gente tem que tomar as medidas que tem que ser tomadas, né? Como eu vi a senhora falando. Mas por trás de tudo isso, a gente sabe que existe o mal. O diabo é sagaz, ele é astuto, veio para roubar, matar, destruir. E não tem nenhuma maneira, não existe nenhuma forma de se ver livre desse mal, a não ser se voltando para Deus. Não tem outra maneira de se ver livre desse mal que vem assolando toda a sociedade. Nós estamos chegando realmente no fim de tudo, porque a base do diabo é a destruição da família. Esse marido que hoje agride, esse pai que hoje age dessa forma, ele já foi o herói da esposa, o herói dos filhos, ele já foi o provedor, ele já foi essa pessoa que cuidou, que governou bem a casa, que cuidava da esposa, cuidava dos filhos. Essa o papel do esposo, é o papel do pai, né? Mas isso aí o mal entrou e vem entrando a esculhambação está generalizada. Então, todas essas medidas que foi abordada, foi orientada, foi instruída pela profissional que é a advogada, a doutora Renata, é importantíssimo, tem que se praticar. Mas, acima de tudo, a gente tem que se voltar para Deus, a gente tem que vir para o altar. Só o altar, eu vi a senhora falando que o crente também agride. Você falava aqui de um caso que o rapaz, a pessoa é evangélica. Ser evangélico não quer dizer nada, não tem diferença nenhuma de ser budista, espírita ou qualquer outra coisa, não quer dizer nada isso aí. A pessoa tem que entender que a religião não resolve absolutamente nada. Enquanto a pessoa não tiver uma experiência com Deus, não com a religião, enquanto ela não tiver uma experiência com Deus, de fato, porque só Deus transforma o ser humano. Enquanto ela não tiver uma experiência com Deus, uma libertação, enquanto ela não tiver um encontro com Deus, enquanto ela não nascer de novo, ela ainda será vítima do mal e ainda será também instrumento do mal para destruir outras pessoas, inclusive a sua própria família. Então é fundamental isso ficar também esclarecido aqui no YouTube, aqui no Facebook, aqui no Instagram, que você precisa, aliado a tudo que foi orientado pela doutora e aqui comentado, aqui na interação entre elas, é fundamental você buscar ajuda espiritual, buscar a Deus, buscar o altar. O altar diz lá na Bíblia: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Só quem te dá segurança é a sua crença não na religião, não na instituição, em Deus. Em Deus. Deus é que nos concede segurança. Só Deus pode nos dar segurança. Nada mais nos dará a segurança que queremos. O mal já está encarnado nas pessoas.
Não precisa mais incorporar, já está incorporado. As atitudes que as pessoas têm já é o diabo materializado nas pessoas. Não sei se a doutora está rindo, concorda, né, doutora? Né? Tem um caso aí que acho que nem ninguém falou, eu nunca vi um bicho desse na minha frente, não sei resolver isso. É melhor chamar o pastor divino logo. Né? Chama logo. Eu me lembro que eu estava fazendo um trabalho no presídio em Uberlândia, a Isanélia está ali assistindo, fazendo um trabalho no presídio em Uberlândia, e me chamaram de madrugada, porque os agentes não sabiam o que fazer, manifestou um demônio lá, ninguém sabe o que fazer, nem eles mesmos sabiam como resolver o problema. Então tem gente que tem caso que só chamando o Arcanjo Miguel. E é por isso que nós estamos aqui, entrando nos lares todas as quintas-feiras, para poder então socorrer o corpo de Jesus, que é a família. Né? Eu acho que tudo que foi falado, nosso tempo também já se estendeu, eu creio que já iluminou um pouco o cérebro, a mente, o coração de todos que estão participando, mas eu acho que a oração vai complementar o que ainda possa ter faltado, né? Eu sei que o tema é muito envolvente, temos que ter mais horas, mas tem que fazer outras vezes esse tempo, convidar a doutora outras vezes, e a gente tem que falar mais sobre isso, a gente tem que buscar, a gente tem que se unir, a gente tem que dar as mãos. Nós somos a família de Jesus, e na nossa família o mal não vai prevalecer. Vamos falar com Deus? Vamos. Eu só queria ler uma coisa, doutora, que uma amiga minha me mandou aqui agora. Ela pediu para não falar o nome dela. Só consegui medida protetiva depois que casei de novo, porque ele se revoltou e queria tirar meus filhos de mim. Mas ganhei a causa, fiquei com as crianças e ele recebeu essa medida protetiva e nunca mais usou meus filhos para atrapalhar minha vida, atrapalhar minha nova vida. Mas te falo uma coisa, Rose, nunca tive medo dele. Enfrentei muitas situações depois do divórcio. Em 8 anos que fiquei só. Por isso, o conselho que dou para todas as mulheres é que tem jeito sim. Temos que pôr Deus na frente e enfrentar. Porque a maioria desses homens só é valentão com mulher. Covarde. A maioria é covarde. Foi isso que é o que a gente estava comentando agora, né? Ele é valentão com a mulher, né? E eu achei legal que ela falou assim que tem jeito sim. E ela não abaixou a cabeça, ela não desistiu, né? Ela seguiu em frente. Ela correu atrás. Foi difícil, mas ela venceu. Então, o conselho que nós temos que dar para todas vocês que estão passando por essa situação, não desista, não tenha medo, porque a justiça está aí para te ajudar, a justiça está aí para te proteger e está com você. É o que a doutora falou. Quando você está passando por essa situação, não tenha medo não, procure uma delegacia da mulher. A senhora falou até, inclusive, com relação a estupro do hospital, qual mesmo que a senhora falou, doutora, o nome do hospital? Em São Paulo é o